Olá, pessoal. Eu sou a Cláudia Tenório e venho aqui compartilhar com você uma reflexão a respeito da evolução social. Trata-se de uma das ferramentas do trabalho do assistente social e, como todo instrumental, precisa ser referenciado, contextualizado, problematizado. Eu fico pensando na evolução, né? Qual a origem dela? Como ela chega no serviço social? E, obviamente, creio eu, né, que se confunde com o próprio diagnóstico social de Mary Hissman. E também me faz acreditar que tem a ver com o legado da área médica, né, dessa interação do serviço social na área da saúde. Na área da saúde se fala muito de evolução, a evolução do paciente. Então, certamente, isso, né, remete à lembrança da evolução. Mas a gente precisa, né, buscar uma referencialidade para pensar esse instrumento, né, que a evolução é um instrumento do serviço social. E se a gente buscar, né, na teoria hegemônica do serviço social, a gente começa a pensar, né, que obviamente existe uma trajetória do usuário dentro do espaço institucional. E a evolução ela busca capturar isso, né? Ela busca registrar isso. Porque na verdade a gente sabe que evolução ela não é linear, né? A Sônia está falando, admiro muito o seu trabalho, sua maneira humilde e didática de passar seus conhecimentos. Obrigada, querida. Então, a evolução, ela precisa ser olhada, né, dentro dessa característica do que é estar no espaço institucional, porque obviamente é o espaço externo, né, alheio àquilo que é o habitat natural do usuário. Se a gente tem na visita domiciliar, né, o momento de capital locus, né, ali o lugar próprio do usuário, na evolução a gente já está falando do usuário na instituição, né? A sua passagem pela instituição, pelos diversos serviços, pelas diversas especialidades, pelas abordagens que o serviço social faz. Então, obviamente, isso tem um impacto na vida desse usuário e na sua, né, relação com essas possibilidades que ele tem dentro da instituição. E isso precisa ser olhado, né, dentro dessa contextualização. Quando eu digo que a evolução social ela se distingue do prontuário social, é porque o prontuário tem a ver com aquilo que é, né, o armazenamento, digamos assim, de registros, né, relatórios de abordagens que são feitas junto ao usuário. Enquanto que a evolução social, ela é, né, uma dessas ferramentas, né, a evolução social pode dizer que é um dos registros que constam dentro desse prontuário. A gente tem, dentro das diversas instrumentalidades, né, eu mesmo tenho trabalhado, né, na orientação da elaboração de estudo social, laudo, parecer, relatório social, e eu sei que isso é uma busca, né, de comunicar aquilo que foi a instrumentalidade, né, em execução, né? O instrumento é isso, é a concreticidade profissional. Mas a gente tem que pensar também no registro, né, por escrito, dessa instrumentalidade. Então, a evolução seria uma forma de ficar ali registrado de uma forma rápida as diversas intervenções que são realizadas junto ao usuário. Enquanto no prontuário social a gente teria todos os relatórios dessas abordagens, né? Então, a evolução, ela poderia ser, até a gente poderia, né, assim, organizando o nosso pensamento, uma capa, né? A primeira folha
dentro do prontuário, o primeiro registro dentro do usuário, que é como se fosse um índice rápido de todas as abordagens que foi feita junto ao usuário. Eu sei que existem espaços institucionais que terminam usando a evolução social como um substituto do relatório, né? Mais sintético, mas um substituto do relatório. O que eu acho, assim, um grande equívoco, porque a cada, né, ação profissional, a cada intervenção, eu acredito que deveria gerar um relatório, né? Se você fez uma entrevista, gera um relatório. Se você fez uma visita domiciliar, gera um relatório. Se você fez uma reunião, gera um relatório. Mas a gente sabe que nesse cotidiano institucional, nem sempre o usuário, o profissional consegue. Então, a evolução seria uma forma rápida de fazer esse registro e, ao mesmo tempo, teria ali os registros da trajetória das abordagens, né, junto a esse usuário. Do meu ponto de vista, substituir, né, o relatório pela evolução termina contribuindo para a perda de informações e que, obviamente, o relatório permitiria uma problematização muito maior, né, daquilo que está sendo registrado ali. Mas a evolução, por sua vez, ela tem a função de orientar o profissional naquilo que, né, é uma vista rápida de todas as intervenções realizadas junto àquele usuário. E na necessidade de detalhar abordagens, aí se remeteria, né, ali a leitura do relatório. Então, a gente precisa entender que a evolução social, ela consta no prontuário social, mas ela se distingue do prontuário social. A evolução seria, né, aquilo que é um índice rápido para que a gente conseguisse olhar, né? Obviamente, quando fala de índice, talvez no nosso imaginário venha uma frase, foi realizada a visita domiciliar no dia tal. Não precisa ser tão resumido assim, mas cristalizar ali de forma rápida, né? Resumir ali de forma rápida o que se foi realizado e detalhamento, né, problematizações, se remeteria à leitura do relatório. Então, a gente pode dizer que a evolução social tem a ver com a sistematização do trabalho do assistente social, principalmente no que tange à organização, porque a gente não pode perder, né, aquilo que é o histórico da abordagem junto aos usuários. A gente sabe que tem usuários que demandam um acompanhamento mais próximo, outros que vão demorar a retornar àquele ambiente do espaço institucional e, obviamente, a gente não pode confiar na memória. Então, no registro da evolução ali de cada usuário, dentro do seu prontuário, nós teríamos esse registro. Então, assim, é importante que a gente tenha também um olhar crítico para a evolução, não é apenas, né, ali anotações para efeito de memória, mas também a gente precisa fazer uma leitura crítica. Quais serviços, que abordagens, qual período que esse usuário passou ali pela instituição, pelo atendimento do serviço social. Então, essa evolução, né, ela permite, né, que se garanta, né, essa memória do atendimento tanto para a equipe, né, para o profissional que está específico, para a equipe no sentido de comunicar que abordagens já foram feitas junto a esse usuário. E para o profissional, né, para ele acompanhar a sua intervenção junto a esse usuário. Espero ter contribuído e aguardo você para a nossa próxima reflexão. Um abraço.